que bom que você está aí, viu? Eu sou José Marcelo Santos e este é o Boi Forte. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para a pecuária brasileira, principalmente nesse momento em que o Brasil é esse grande exportador de proteína animal, a demanda vem aumentando, mas é preciso renovar o nosso rebanho. E para renovar o nosso rebanho, a qualidade das nossas matrizes é fundamental. Só que para isso é preciso investir na nutrição das bezerras desde muito cedo, viu? Mas quem vai explicar direitinho essa necessidade, como fazer isso, a melhor hora, a melhor maneira é o Márcio Bonin, que é médico veterinário e gerente de tecnologia e de marketing da Conan. Márcio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela entrevista. É bom receber você aqui, viu, rapaz, para essa conversa. Olá, José Marcelo. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade e conversar o que a gente gosta, né? Ainda mais quando a gente vai falar um pouquinho de pecuária, do que a gente vive, do que a gente gosta de trabalhar. Gosta e tem informação importante para o nosso pecuarista, né? Porque eu falei aqui na abertura do programa, Márcio, da necessidade de a gente investir na renovação do rebanho brasileiro, porque a gente está no momento de céu de brigadeiro, né, para exportação de carne brasileira. O mundo quer a nossa carne tem qualidade, a nossa carne ganha cada vez mais o paladar do consumidor mais exigente do planeta, e a gente precisa ter potencial para continuar explorando esse mercado. E para isso, renovar o rebanho é fundamental, não é? Exato, José Marcelo. Nós temos aí uma demanda muito grande, né? À medida que aumenta-se a produção, a gente aumenta também a demanda de bezerros, né? Então, tudo que se produz hoje, toda a carne de hoje, ela é produzida aí, foi produzida, pelo menos esse bezerro nasceu aí pelo menos aí de 12 meses até 24 meses atrás, né? E atrás disso daí também nós temos uma novilha que precisou crescer em torno de 24 meses na realidade de hoje. E com o aumento do ganho de velocidade do ciclo de abate, nós estamos demandando uma quantidade de gado maior, uma quantidade vamos falar assim, de matéria-prima maior, né? Então, esse ciclo começando a girar, começaram-se a abater matrizes, né? Principalmente novilhas, né? E isso daí foi comprometendo um pouquinho o rebanho, e nosso rebanho até encolheu um pouquinho. Segundo o último censo municipal, o nosso rebanho encolheu um pouquinho, né? Não é mais os 200 milhões de animais, 210 milhões de bovinos que nós temos. E aconteceu o seguinte, para a gente ter suporte para continuar nesse patamar de produção e de exportação, principalmente, nós vamos precisar produzir mais gado, né? Produzir mais bezerros. E isso é fundamental a gente olhar hoje, né? Se não ontem, para a produção das fêmeas, né? Produção e como que a gente cuida dessas fêmeas para que elas possam entrar mais rápido possível na sua fase reprodutiva. Antes da gente, inclusive, passar todas essas dicas, a gente não, né? Você, porque eu, como jornalista, eu só tenho as dúvidas e as perguntas, a resposta e a informação virão de você. Mas antes de você passar essas informações de como fazer isso da melhor maneira, conta aqui para a gente, para haver uma renovação do rebanho brasileiro, se tudo for feito certinho a partir de hoje, a gente vai demorar quanto tempo? Olha, para a gente renovar o rebanho, que a gente tem um intervalo de gerações normal, o mais comum no Brasil, que mais se repete é em torno de 24 meses, né? Então, a vaca pare uma novilha, ela vai ficar praticamente 2 anos no pasto até entrar em reprodução, né? Então, ela vai entrar em reprodução aí aos 24 meses para ter mais o período aí de 9 meses de gestação, né? E aí depois, nesse período todo, ela vai parir. Então, a gente tem praticamente 3 anos. Então, os animais, as fêmeas nascidas nessa estação, vamos falar assim, nessa safra agora, 2021, elas vão produzir, os bezerros delas começarão a nascer no ano de 2023, 2024. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, tudo que a gente faz hoje vai se refletir 2 a 3 anos para frente, dependendo da intensidade que a gente dá na velocidade da produção do rebanho. E isso que é o pulo do gato. Né? Então, a gente precisa se atentar muito na velocidade e no intervalo de gerações dessas matrizes.
para que a gente consiga ter um resultado mais rápido. Isso a gente falando só na renovação de matriz, né? Agora, para formar essa matriz, para parir um bezerro, para esse bezerro estar em ponto de abate, para abastecer o mercado interno e o nosso mercado internacional de carne, vai o quê? 4, 5 anos? Olha, depois que o bezerro nasce, aí o pessoal já tem uma outra visão, né? Então, a gente tem um ponto crítico no nosso sistema de produção que ainda é um entrave, vamos dizer assim. Então, em termos de adoção de tecnologia, depois que o bezerro nasceu, aí a coisa acontece muito mais rápido, né? Então, dependendo aí do ciclo, do protocolo que o pecuarista utiliza, ele chega a bater esse animal até em 12 a 14 meses, né, de idade. O comum, tranquilo, hoje, 18 meses faz um animal muito bom, né, e pesado. Então, a adoção de tecnologia para os sistemas de crescimento e engorda, eles estão mais consolidados do que na pecuária de cria, né, no sistema de reprodução. Então, não é que não existe tecnologia para o sistema de cria, existe, mas a adoção de tecnologia ainda é um pouco mais lenta no sistema de cria. Você estava dizendo que o tamanho do rebanho brasileiro deu uma encolhida. Até poucos meses a gente falava aí em torno de 215, 218 milhões de cabeças de gado no Brasil. Hoje esse número caiu consideravelmente, você mesmo estava destacando isso. O que aconteceu? Foi só o aumento da demanda ou o pecuarista brasileiro em determinado momento dormiu no ponto? Olha, eu acredito que é aumento de demanda, né? O ciclo aumentou, o giro começou a aumentar. Como a gente estava dizendo, a adoção de tecnologia na recria e engorda, teve uma crescente muito grande. A gente nota isso pela adoção do uso de suplementos de maior consumo, né? Então, esses suplementos de maior consumo, eles promovem um ganho de peso maior e isso acelera o ciclo. E outras técnicas também, tanto o confinamento tradicional como a terminação intensiva a pasto, isso deu um ganho de produtividade no geral da pecuária brasileira fantástico, né? Então, a gente acredita que a gente foi consumindo o estoque, né? Então, tanto consumir o estoque dos animais, aí abaixou a idade de abate, né? Consumiu o estoque de machos e foram abatidas muitas novilhas, né? Muitas novilhas e vacas aí, elas acabaram entrando para o abate direto, né? Então, não houve essa preocupação com a recomposição da base, né? Então, até por uma questão de preço, uma questão de oscilação de mercado, de oportunidade, a gente teve, não é fruto de um ano só, mas de vários anos que isso vem acontecendo e vão seguindo essas ondas, né? Um ano no gado mais alto, outro no gado mais baixo, insumo mais alto, insumo mais baixo, o pecuarista vem aproveitando essa oportunidade, né? Mas eu acredito que o pecuarista não dormiu no ponto mesmo, ele aproveitou a oportunidade e vamos falar assim, e botou o gado para fora, fez virar carne. E ele também fez esse gado virar carne no momento em que o insumo disparou de preço, principalmente em função do aumento do valor da soja e do milho, que são componentes da ração, aliado ao preço da carne no mercado internacional, a ampliação das exportações. A gente teve muito recentemente a Argentina, que parou de exportar a carne, o que abriu um pouquinho mais o mercado para a carne brasileira. Tudo isso fez com que esse pecuarista mandasse esse gado para o abate mais cedo? Assim, José Marcelo, a questão é o seguinte, a gente tem dois cenários, né? Porque a gente fala hoje o preço do bezerro em alta, o preço da reposição em alta. Mas a gente vai começar a produzir esse gado de reposição alta, com custo de insumos alto, a partir de agora, praticamente. Então, muitos pecuaristas eles estão realizando o estoque passado, né? Então, eles repuseram esse animal aí há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, né? E ele está batendo esse animal agora. Então, ele tem uma condição bastante favorável ainda, ou tinha pelo menos até pouquinho tempo atrás, né? Que ele tinha um animal de um custo de reposição mais baixo, né? Mais em conta, e ele aproveitou, mesmo com o preço do insumo alto, ele realizou esse gado. Então ele terminou aí por 3 ou 4 meses de um confinamento numa TIP e realizou o estoque antigo dele. Então a conta começa a ficar diferente agora, né, com o custo da reposição mais alto, né? Então o custo da reposição alto e insumo alto, então a gente imagina que esse cenário ele possa ter um pouco mais de ajuste. Então essa baixa de estoque seja um pouquinho menor, né? Vamos dizer assim,
realização de capital, realização de lucro, ela fica um pouquinho menor do que estava acontecendo antes. Então, agora o pecuarista vai pensar um pouquinho mais, vai fazer um pouco mais de conta, né? Porque agora você tem o preço do boi alto e o preço do insumo alto também. Mas o que a gente não pode deixar passar também, Zé Marcelo, que é o seguinte: quanto mais tempo esse animal caro ficar dentro da fazenda, é pior, porque ele pode pegar um ciclo diferente. De repente, o preço dos animais começam a cair, ele vai estar com estoque alto e insumo alto. Aí já não fica uma condição tão favorável. Então, agora a questão é, ele precisa repor, né? Ele precisa girar o quanto mais rápido possível para ele, vamos dizer assim, ele aproveitar essa alta. Então, ele comprou alto, ele vai vender também alto. Então, isso daí ele vai ganhar pouco, mas vai ganhar, né? O problema é, se ele pegar uma queda daqui para frente, esperar muito para realizar esse animal, aí o lucro vai se perdendo pelo caminho. Agora vamos falar um pouquinho de planejamento, justamente para a reposição desse rebanho, para a renovação desse rebanho. Eu estava lendo que a melhor maneira, ou pelo menos uma das maneiras mais importantes e mais eficazes para o pecuarista renovar o rebanho dele é investir na nutrição, não só da matriz, mas antes disso, quando ainda é uma bezerra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muitos pecuaristas deixam para se preocupar com isso quando está ali, perto da estação de monta, não é? Exato. Essa é a questão que a gente levantou no início, viu, Marcelo? Que, assim, as fêmeas, a gente passa a preocupar com elas. O natural no país hoje é preocupar com as fêmeas quando elas estão próximas à estação de monta. A gente lembra delas quando elas estão com 300 quilos, 350 quilos já no pasto, né? Então, é a partir daí que o pessoal começa a olhar para esses animais, né? Então, quando o correto seria tratar o quanto mais cedo possível, né? Em vez de ela ficar 2 anos no pasto, em recria, né, ou em fase de crescimento, que ela conseguisse cumprir esse período em 12 a 14 meses no máximo, né? Porque esses animais, eles adiantando o ciclo, você ganha praticamente 1 ano no intervalo de geração, né? E ela passa a produzir 1 ano mais rápido na fazenda. Então, ela deixa um bezerro 1 ano mais rápido na fazenda. Isso na vida dela, praticamente ela aumenta, vamos falar, se eu contar em 10 anos de produtividade de um animal desse, ela vai deixar um bezerro a mais na fazenda, né? Então, o que a gente tem que fazer? E um outro paradigma, ele pensa assim, ó, por que eu vou investir numa novilha se ela não vai virar boi gordo? Mas você tem no animal hoje, um animal pesado, de qualidade, que a gente tem hoje com a genética, e um animal jovem, você acaba pegando preço de boi gordo, né? Então, isso é uma condição favorável. Aqueles animais que você trata muito bem deles, as fêmeas que não emprenharem, as novilhas que não emprenharem mais cedo, saudáveis, jovens, e que deixam esse bezerro mais cedo, elas vão sair da estação de montas pronta para o abate, né? Então elas já viram caixa para a fazenda num preço de boi gordo. Então essa é uma questão muito importante da gente se atentar para esse tipo de animal. E a partir de que momento o pecuarista deve se preocupar com essa nutrição desta bezerra para que ela tenha um bom score corporal para prenhez ou que ela possa ser vendida o quanto antes como boi gordo? Ótimo. A questão da reprodução, ela é uma questão construída, né? Não é como um boi gordo que você leva para o confinamento, como um boi magro, você leva para o confinamento, né? Em 90 dias esse animal está pronto para abate, né? Então, a reprodução, ela é construída, né? Então, eu preciso que esse animal, ele tenha uma condição de crescimento, ele tenha uma curva de crescimento, vamos dizer assim, mais acelerada, né? Porém não absurda, né? Não é uma questão de terminação, mas consiga dar uma acelerada nesse processo dela de ganho de peso e que esse ganho de peso ele estimule a maturidade sexual desse animal. Então, ela não pode ser de mais nem de menos, né? Então, se eu deixar essa fêmea muito gorda, ela não vai reproduzir, né? E se eu deixar ela muito magra, com crescimento muito lento, ela vai entrar em reprodução aos 24 meses e olha lá. Então, o ideal é uma vez que ela, se puder, quando a gente pode adotar um CRIP, né, que é um coxo à parte, já no pé da mãe, fazer uma suplementação de baixo consumo para essa fêmea, já seria ideal. Como na maioria das vezes o pecuarista não tem estrutura para isso, o ideal já seria começar com o tratamento, né, de
como são desmamados em geral na seca, já começar com proteinado de 1 grama por quilo, né? Um proteinado de baixo consumo, e levar esse proteinado de 1 grama até ela entrar na fase de reprodução, né? Após os 300 quilos aí. Isso daria ao redor aí dos 12 a 14 meses. Deixa eu aproveitar que você falou dessa suplementação na época da seca, para a gente falar também de uma preocupação que deve ter com a nutrição na época das águas, né? Porque a preocupação não pode ser só com barriga cheia, tem de ter qualidade desse alimento também. E há suplementos específicos para essa época, né? Com certeza. A questão, assim, muitas vezes nós nos preocupamos com a suplementação de seca porque é a época mais restrita, né? E nas águas, o pessoal costuma tirar um pouco o pé, né? Só que, veja bem, essa que é a fase que a gente deveria acelerar, né? Mais fácil empurrar carro na descida do que na subida. Então, nas águas, a gente tem a oportunidade de continuar usando o mesmo suplemento, né? Um suplemento de baixo consumo, né? Porém, um proteinado, que é um suplemento mais completo, né? E aumentar muito o ganho de peso desses animais. Então, a grande maioria desse ganho de peso ou do peso corporal total a gente constrói nas águas, não na seca, né? Principalmente animal mais jovem, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adotar uma linha de suplementação contínua. Então, a questão é o seguinte: quando a gente acostuma com o animal, ele acostuma com aquele nível de suplementação, receber lá 200, 300 gramas de suplemento por dia. Chega nas águas, eu tiro esse suplemento dele e passo para um suplemento mineral. Só que o metabolismo desse animal já está acostumado com aqueles 200, 300 gramas de suplemento, né? E nas águas ele vai demorar um pouquinho a acelerar novamente. Então eu pego, praticamente dou uma embarrigada na curva de ganho desse animal. O correto é eu nunca diminuir o nível de suplementação, e sim manter. Então, se eu estou tratando com suplemento de 1 grama por quilo na seca, a regra de ouro é continuar com esse 1 grama por quilo de peso vivo de suplemento nas águas também, e assim por diante. Acostumar com o que é bom é muito fácil, né, Zé Marcelo? Isso é fato. Agora, quando você tira alguma coisa boa, todo mundo sente, o gado também é da mesma forma. O organismo dele também, né? Uma outra técnica que eu estava lendo é a importância de o pecuarista separar em lotes, inclusive, os bezerros e potenciais matrizes de acordo com as necessidades nutricionais para não colocar tudo junto. Eu queria saber o que você pensa disso, porque quem defende essa técnica diz que ela é muito mais eficiente. Você tratar igualmente aqueles que são iguais, em vez de desigualmente os desiguais. Exato, essa técnica é muito importante, porque a gente precisa racionalizar a questão de recursos, né? Então, de repente, eu olho para uma vacada, quando eu olho para uma vacada, sempre você vai ter uma vacada cabeceira, que eu falo aquela vacada gorda, um meião, que está aquela meia carne, e o fundo. Sempre a gente vai ter isso, os animais mais sentidos, né? Então, quando a gente olha para o rebanho, eu vou falar assim, o que eu vou balizar a minha nutrição? Geralmente o pessoal baliza pelo meio, né? E o meio é o básico, é o arroz feijão que eu tenho que fazer, um suplemento mineral nas águas e um ureado na seca, né? Só que eu não estou olhando, muitas vezes, para aqueles animais que estão mais magros, e esses animais que puxam a taxa de fertilidade, a taxa de desmame para baixo, né? E a gente olha com bastante preconceito para esses animais de baixa condição corporal. Nem muitas vezes a gente não toma atitude, porque tem que tomar atitude e aumentar o nível de suplementação do rebanho. Então, o que a gente tem recomendado é exatamente isso: apartar os animais por condição corporal, né? Então, os animais que estão gordos e meia carne, a gente continua no manejo tradicional da fazenda, né? Então, eu não preciso lançar a mão de um tratamento, de um investimento adicional para esses animais. Mas aqueles que estão mais magros, eles necessitam de um cuidado maior, né? Eles necessitam de uma atenção maior e que seja dado um suplemento diferente. Eu não posso tratar esse animal da mesma forma que os outros. Por quê? Ele tem uma necessidade diferente. E por que disso? Porque, em geral, a gente olha para as vacas magras e a gente acha que esses animais são os mais improdutivos. E alguns trabalhos têm mostrado o contrário. Esses animais, essas matrizes mais magras, elas são as que produzem os bezerros mais pesados, né?
os trabalhos têm apontado isso daqui, porque são animais, em geral, mais produtores de leite, que se doam mais para o bezerro. Então, muitas vezes eu estou deixando para trás os melhores animais que eu tenho no rebanho por não conseguir tratar direito. Fazendo uma suplementação racional, eu consigo aproveitar esses animais, elevar a taxa de fertilidade e manter esses animais que ainda desmamam bezerros mais pesados dentro do rebanho. Então, é importantíssimo fazer esse manejo de lotes, olhar para o rebanho com cuidado, né? Ter aquele olho clínico, que o pecuarista adora apartar, né? Quem é que não gosta de apartar o gado? Então, essa é a hora de botar em prática. Aparta as magrinhas, trata direito, lança a mão de suplemento de 1 grama por quilo, 2 gramas, 3 gramas por quilo, conforme a necessidade, recupera esses animais que muitas vezes a gente está colocando as joias aí do rebanho para fora de casa, né? E daí também a importância, eu queria que você falasse um pouquinho disso, de se ter um profissional especializado para avaliar as necessidades nutricionais e estabelecer uma dieta balanceada, digamos assim, para cada um desses rebanhos, né? Aquele que está mais magrinho, o do meio e o de cabeceira, como você estava se referindo, né? Exato, Zé Marcelo, isso é importante, ter um acompanhamento de um técnico, né? Nós na Conan fazemos dessa forma sempre, a gente orienta o nosso pessoal e depois treina os responsáveis dentro da fazenda, para que eles possam identificar esses animais, porque isso não tem custo nenhum, né? Então, identificar os animais e apartar não custa nada. Agora, indicar o produto correto, isso é um ponto importante, né? Então, dependendo do grau que o animal tiver necessitado, é importante você ter a visão do técnico que está lá acompanhando a fazenda, porque ele vai olhar não só o animal, mas ele vai olhar a época do ano, quanto tempo ainda tem para a gente recuperar esse animal e o objetivo do pecuarista, né? Então, dentro desses parâmetros, ele vai fazer a indicação do melhor suplemento que traga o melhor investimento para esse pecuarista, né? Então, eu não preciso colocar um investimento em demasia, mas eu preciso colocar alguma coisa que se adeque, porque em alguns casos a gente vai ter condições também que ela fica inviável por alguns motivos. De repente você necessita um suplemento de alto consumo e o pecuarista ele acaba não tendo coxo, acaba não tendo capacidade de abastecer esse coxo é, adequadamente para aquele tipo de suplemento. Então, é importante essa visão geral do técnico. Vai indicar o suplemento? Ok, mas que passo que vai? Qual que é a metragem de coxo? Qual que é o tipo de manejo? Quantas vezes eu vou reabastecer por semana? Né? Então, isso é importante para racionalizar ainda mais a suplementação dessas matrizes. Ô Márcio, eu tenho certeza que muita gente ficou de olho grande agora quando você falou, isso que a gente faz na Conan não tem custo, né? Deixa eu aproveitar essa sua fala, porque eu ficaria extremamente interessado se escutasse você falando isso, né? Como é que a Conan pode ajudar esse pecuarista brasileiro que quer melhorar o desempenho desse rebanho justamente para aumentar a prenhez das fêmeas, para renovar esse rebanho o quanto antes? O que é que vocês têm de solução para ele? Em que é que vocês podem ajudar esse pecuarista? Marcelo, nós temos a grande questão as empresas hoje de nutrição animal, assim como a Conan, elas têm uma proximidade muito grande. A forma de acessar esse conhecimento é através dos produtos, né? Então, o pecuarista que usa ou tem intenção de usar o produto da Conan, ele vai ter acesso também a esse conhecimento, a essa expertise da nossa equipe que está sempre sendo treinada, sempre está sendo atualizada para que possa fazer essa entrega. Hoje a gente entende que produto é uma obrigação, né? Mas o que faz a diferença é realmente estar próximo, entender os objetivos para caminhar junto, né? Agora, quanto aos produtos, assim, José Marcelo, é importante a gente ter uma linha de produtos completa. Então, nós temos aí suplementos minerais, minerais aditivados, proteicos de baixo, médio, alto consumo, produto para terminação e núcleos, né? Então, a grande questão a gente sabe que não tem uma cartilha na pecuária, né? A gente olha assim e fala assim, não tem uma receitinha de bolo, mas o que a gente gosta bastante é de conversar e entender, né? Então, porque cada caso é um caso, é importante a gente direcionar exatamente o que o pecuarista pode fazer, principalmente hoje, né? Que nós temos essa alta bastante grande, tanto do gado quanto dos insumos, né? De forma geral. Então, a gente tem sido bastante requisitado, né? Estamos atuando bastante no campo, junto com os nossos clientes, para poder racionalizar, né? Para a gente passar por esse momento
de incertezas e de próprio receio, né, do pecuarista que ele tem para tomar a decisão. A grande questão é dar subsídios para o pecuarista tomar a decisão dele. E que coisa boa. E mesmo porque, embora seja um momento de algumas incertezas, um momento também de grandes oportunidades para a pecuária brasileira, né? Reconhecida mundo afora. Com certeza, a gente sabe que a gente tem esse cenário muito positivo, né? E, mas mesmo assim, quando a gente olha, fala assim, ó, o pecuarista por natureza já é desconfiado, né? Principalmente a gente que eu vivi bastante em Minas, a gente vai pegando o jeitinho mineiro, né, Zé Marcelo? Então a gente vai ficando desconfiado também. Então a gente olha para esse cenário favorável, mas a contrapartida a gente olha o mercado de insumos e fala assim, e agora, para onde eu corro? Qual que é a decisão que eu tenho que fazer? Né? Então o que a gente tem trabalhado é sempre assim, ó, eu faço uma projeção para 90 dias, 120 dias, porque nada vai mudar no cenário, vamos falar assim, no cenário de trimestre ou quadrimestre. Nada muda muito bruscamente. Então, o ideal vai tomando as decisões pontualmente. Então, eu vou olhando e tomando decisão. Olho o cenário, avalio o cenário e tomo minha decisão. Ô Márcio, em defesa dos meus conterrâneos, nós mineiros não somos desconfiados, viu? Nós somos cautelosos. Márcio Bonin, veterinário, gerente de tecnologia e marketing da Conan. Eu quero muito te agradecer pela entrevista. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelas informações e sejam vocês aí da Conan muito bem-vindos aqui sempre, viu? Eu agradeço, Marcelo. Essa parte da cautela é uma parte que faz a pecuária mineira ser muito sólida, né? Então, eu acho que a grande palavra, você me deu a deixa aqui, é a cautela. Se tudo for feito com cautela nesse momento, a gente vai ter um futuro aí bem brilhante, uma tomada de decisão certa, e todo bom pecuarista ele vai conseguir produzir muito bem, formar o rebanho para o futuro e conseguir seu justo lucro agora, sua justa remuneração nesses tempos de avanço. Muito bem, olha só, agradeço ao Márcio pela conversa agradável e pela qualidade das informações, mas também agradeço a você que esteve conosco até agora, você que nos assistiu, nos acompanhou, obrigado pela audiência. Te lembro que essa e outras edições do nosso programa podem ser revistas lá no canal do Agromais TV no YouTube. Eu fico por aqui, te agradeço mais uma vez pela companhia e a gente se vê ao longo da programação.